Muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte para todo o Brasil e hoje vai rolar a segunda parte da nossa retrospectiva olímpica, né? Tem também informações da São Silvestre, que vai ser amanhã, o ano tá acabando. Mas eu começo falando de Flamengo, que anunciou oficialmente o Paulo Souza. Ele é o novo treinador do Flamengo e o português está empolgadaço, hein? Alô Brasil, esta é uma mensagem para a maior torcida do mundo. Faço com muito orgulho, satisfação de representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo. Em primeira pessoa pela rede social. Foi assim que o Flamengo anunciou oficialmente o novo comandante do time. O Paulo Souza pagou cerca de 2 milhões de reais de multa pela rescisão de contrato com a seleção polonesa e assinou com o Flamengo até o fim de 2023. O português chega ao Brasil no começo de janeiro, acompanhado por 6 auxiliares. Vai encontrar um clube muito bem estruturado e isso pode, na verdade, o ajudar muito, né, nessa sua chegada ao Flamengo. Trazendo uma comissão técnica já conhecida, isso também pode ajudar e muito, né? Da mesma forma como aconteceu com o Jorge Jesus. E como a imprensa polonesa viu a saída do técnico que comandava a seleção nacional? Com agressividade. Desertor. Dessa farinha não sai pão. Pinóquio preguiçoso. Tudo porque o Paulo deixou a seleção da Polônia num momento decisivo. Em março, o time vai disputar a repescagem europeia para a Copa do Catar. E no país mais católico da Europa, futebol é algo muito sagrado. Aqui você não encontra uma pessoa que ia defender o Paulo Souza pelo que ele fez agora, quando falta só um jogo para terminar o projeto, um jogo contra a Rússia. Você não pode dar entrevistas e falar que a seleção polonesa é mais importante para mim, eu me identifico com a torcida e tudo isso. Isso é vender falsas ilusões. Os torcedores igualmente não gostaram da maneira como o Paulo saiu da seleção. O ex-jogador da NBA e astro do basquete polonês, Marcin Gortá, por exemplo, desabafou na rede social. Paulo Souza arrebentou com 40 milhões de poloneses. Que seja derrotado nos 5 primeiros jogos da temporada e imediatamente despedido. Também pela rede social, o técnico agradeceu aos dirigentes poloneses, aos jogadores do time e à torcida. Quando falou, foi para incentivar o Flamengo. É hora de trabalharmos muito para dar alegrias, títulos e aproximar. Fala galera, antes de começar o vídeo, peço aqui para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Valeu e vamos pro vídeo. Tchau! Ele ganhou jogos obrigatórios, Andorra, San Marino, ele tinha que ganhar, não tinha como não ganhar. Albânia, ele empatou uma vez com a Inglaterra, empatou uma vez com a Hungria e perdeu uma vez para cada um. Ele se classificou em segundo para essa repescagem contra a Rússia que ele acabou abrindo mão de disputar. Em todos esses jogos ele joga com 3 zagueiros, então eu acho dificilmente ele vai abrir mão de jogar com 3 zagueiros. Alguns jogos ele joga num 3-4-1-2, às vezes ele joga num 3-5-2, às vezes ele joga um 3-4-1-2. 2-1. Ele vai mudando. E ele mexe muito no time. A gente trouxe, daqui a pouco a gente vai trazer para vocês o campinho, as possibilidades de campinho, de acordo com a característica. E falam muito que do Lewandowski e do Milik, né? Do Milik, que é um muito bom jogador que agora está no time do São Paulo, lá no Marseille. Nesses jogos ele só jogou uma vez com os dois. Uhum. Não sei se questões físicas do Milik, ele só jogou, acho que contra Andorra uma vez. Mas ele joga com outro grandalhão lá, que está no PAOK. Tem um nome polonês difícil lá, não estou me lembrando agora. Então, eu acho que é possível que ele escale o Gabigol em alguns momentos junto com o Pedro. Como ele jogava com 2 atacantes de área, mesmo sem o Milik, pode ser que ele use, mas ele muda muito o esquema. Muda muito. Só não muda os 3 zagueiros. Uhum. Eu acho que pode ser até o Felipe Luiz. Isso a gente já vai destrinchar em cima da escalação, mas pegar as impressões gerais de Everaldo Marques. Evê, sobre esse ponto, a gente tem a mania, não a mania, mas talvez seja mais fácil, para quem não acompanha o trabalho de um treinador, o dia a dia, num primeiro momento é se analisar ali a ficha corrida de títulos, né? E o que se fala é que não tem títulos aí de expressão, mas tem uma versatilidade de estilos de jogo, né? Ele atuou em diversas partes do mundo e consegue colocar a sua
forma de jogar nessas equipes. Talvez sem tanto sucesso, mas pesa a favor dele nesse momento é que agora ele vai ter, pela primeira vez, um elenco em que ele possa realmente ter sucesso. E tempo, né? E tempo, assim se espera, né, Lédio? Porque assim se promete que ele tenha tempo para poder executar um bom trabalho. Você acha que é por aí, assim, a grande vantagem desse trabalho para o Paulo Souza? Eu acho que sim, Gabi. E essa história de analisar currículo, se a gente fosse se prender a isso, o Abel Ferreira chegaria totalmente desprestigiado ao Brasil, porque foi no Palmeiras que ele conquistou os seus primeiros títulos como treinador, né? Ainda estava muito iniciando a sua carreira quando recebeu a oportunidade no Palmeiras, e no Palmeiras conseguiu conquistar títulos importantíssimos aí, já se colocou em muito pouco tempo lá no pódio dos maiores treinadores do Palmeiras de todos os tempos. Com relação ao tempo, acho que o Paulo Souza vai ter, mas vai ser um tempo relativo, porque todo mundo vai aguardar a estreia dele aí, e o estadual é o tipo de campeonato que só serve para estragar o trabalho de alguém, né? Se ganha o estadual, se vai bem no estadual, você não tem muita moral. Não fez mais que obrigação, ou não foi grande coisa. Mas se você vai mal no estadual, aí a pressão já começa. E eu queria lembrar de uma coisa que vai acontecer ao longo dessa temporada em relação a outros anos de maneira diferente. O Paulo Souza não vai ter a pausa da Copa do Mundo para arrumar o time, né? A gente viu em outros anos, pausa para a Copa de 2018, volta da Copa, o Campeonato Brasileiro é outro. Pausa para a Copa América de 2019, foi ali que o Flamengo começou a se estruturar, também chegaram outros jogadores e tal, chegou o Felipe Luiz, chegou o Gerson e depois da Copa o Flamengo teve aquela arrancada. Essa temporada é estranha, porque pela primeira vez a gente vai ter a Copa do Mundo no final do ano, né? Então vai ser um início de arrancada aí e vai embora depois, até lá o mês de novembro. Então esse trabalho de pré-temporada e de construção do time vai ser muito importante, porque não vai haver grandes períodos de ajustes depois disso, né? O calendário, de novo, vai ser um calendário estrangulado, apertado e tudo mais, e sem a pausa para a Copa do Mundo, tudo bem, você tem muitos jogadores convocados, você perde parte do seu elenco, mas você consegue fazer algum tipo de trabalho. Esse ano não vai acontecer isso, porque a Copa é só no final do ano, então tem que ter muito cuidado, tem que ser muito bem feito esse trabalho de pré-temporada e de construção do time, porque lá na frente não vai ter muito espaço para ajustes, fora a possibilidade de desfalques aí, não só com as convocações, mas com a janela europeia de contratações mais para frente. Isso, que é um problema que os principais times enfrentaram na última temporada, isso vai continuar acontecendo, então quanto mais um treinador consiga, nesse período, colocar sua forma de jogar de forma orgânica nessa equipe, isso vai facilitar, sem dúvida. Ricardinho, estava aqui pensando, é o trabalho que mais... Olha, eu levando de novo a comparação com Jesus, mas é inevitável, né? É o trabalho que talvez se pareça mais em termos de tática, né, de ter se preparado muito já nessa reunião. Você imagina com qual material ele vai chegar aqui, já de estudo sobre esses jogadores, antes de começar a trabalhar com eles. E aí, imagino eu que também vai conversar com pessoas que já trabalharam com esses jogadores, enfim, para não chegar realmente do zero. E acho que uma pré-temporada, Barreto, já é um momento bom, sabe? Não dá para dizer que é o melhor momento de se começar, lógico, quando você tem uma Copa América, enfim, é outro contexto, mas dificilmente você não tem esse, apesar de que Copa América está tendo quase todo ano, mas você raramente tem esse contexto de parada, enfim. Então, eu acho que pré-temporada é o momento que você tem que realmente começar com o trabalho de um treinador, ele vai conhecer o elenco, vai ver se vai chegar novas peças, e aí é o início do trabalho, tanto físico quanto técnico e tático de reconhecimento ali dos jogadores com o novo treinador. Nesse sentido aí tem outra boa contribuição do Eric aqui. Ele disse que o Paulo Souza quis saber até os exercícios que os jogadores estão fazendo nas férias. O jogador leva aquela cartilha, né, dada pela comissão técnica, e o Paulo Souza já quis ter acesso a essa cartilha. O que os caras estão fazendo? Porque aí você já começa a preparar o que eles vão fazer na volta. E a gente junta todo esse pacote e aí leva para uma outra discussão, que é o que vem, inclusive, pontuando, né, toda essa viuvez, né, do Jorge Jesus. Sempre que chega um outro treinador ao Flamengo. O Paulo Souza, gente, vai pegar toda essa informação e vai juntar isso ao que ele pensa sobre futebol. Ele vai colocar em prática o conhecimento dele sobre futebol. Ele vai dar a assinatura dele a esse trabalho. Ele não vai se preocupar em copiar a assinatura de ninguém. Então, ninguém, no caso, você está querendo dizer... Ele.
Então, isso aí, essa compreensão é que está muito difícil, né, de entrar na cabeça de algumas pessoas, de parte da torcida, que ele vem para colocar em prática o que ele entende, o Paulo Sousa entende que é o melhor para se colocar, para passar da teoria para a prática dentro de um campo de futebol. É só isso. Ele não vai copiar a assinatura de ninguém, porque outros tentaram. Rogério Ceni, quando chegou no Flamengo, chegou com um discurso de vou dar sequência ao que Jesus fez, não vou inventar. E logo depois já estava sendo cobrado por isso, porque passou a fazer algumas adaptações ao que ele pensa. E já foi cobrado por isso, por uma modificação. O Domi já chegou querendo reestruturar tudo e colocar em prática aquilo que ele pensa sobre futebol. E também foi muito criticado por isso, o Domenech Torrent. E agora o mesmo vai se aplicar ao Paulo Sousa. Então, assim, esse exercício para Sousa vai treinar o Flamengo com o que ele pensa sobre futebol. Carlos Eduardo Ebler concluiu esse raciocínio exatamente ao meio-dia, então podemos abrir mais uma cerveja tática antecipada, né? E trazer o Léo Miranda para fazer parte 2 do estudo de Paulo Sousa, né? O Léo já esteve conosco aqui no Redação para falar. Fala, nação, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal, segue a gente no Instagram, beleza? E ativa as notificações. Valeu, até o próximo. Tchau!